Mais uma análise de contratado aqui no Canto Rubro Negro e quem vai apresentar é o nosso Paulo Analista, Paulo Roberto. Então já peço o seu like, meta de 1.500 likes aqui neste vídeo e se você puder, se inscreva aqui no canto, a gente tá rumo a 50.200. Toca no inscrever se você que tá passando por aqui, seu apoio é fundamental. Lembrando que você pode apostar na aposta real, você tem 100% de bônus usando o cupom BROCA100 no seu primeiro depósito, pode sacar via Pix, sem taxa e pode também apostar a partir de R$1. Lembrando, claro, que apenas para maiores de 18 anos, tá, galera? Além disso, o Canto Rubro Negro também é contra a pirataria. Acesse nofake.com.br/SCVitória, denuncie e concorra a experiências exclusivas, camisa oficial e muito mais. Claro, também este vídeo é um oferecimento da Volt Sport. Tamo junto, acesse a loja Sou Negou e garanta uma camisa sua. A Chocar também tá lá de Orlando, fortalecendo o Canto Rubro Negro. E se você precisa comprar algum brinde, a gente tem também a primeira opção brindes, patrocinador oficial do Canto Cash. O Canto Cash só ocorre por causa da primeira opção, então entre aí no site, tá? Na Shopee ou no Instagram, é de qualidade, Marcos é torcedor do Vitória e você com certeza vai ter aí a sua primeira opção para comprar tudo que você precisa. Vamos que vamos, fica agora com o Paulo. Salve, salve nação, Paulo Analista aqui na voz, trazendo para vocês mais uma análise de novo contratado, dessa vez do lateral esquerdo Lucas Esteves, de 23 anos, que foi contratado pelo Vitória para essa temporada de 2024. E já vamos começar aqui trazendo algumas características do jogador na sua curta passagem pelo Atlético Goianiense, né? Já que ele chegou ali no segundo turno, jogou entre 16 e 17 jogos, nem chegou a ter um turno na equipe, e aqui a gente vai ver um pouco das suas características. Começando primeiramente com a capacidade que ele tem de explosão no corredor lateral. É um jogador de muita velocidade, né? Um lateral baixo que tem, né, aceleração ali muito boa. A gente tá vendo agora, ó, acelerações dele atrás do meio de campo até o campo adversário, fazendo ultrapassagem no corredor, fazendo presença no terço final, conseguindo se desvincular ali da marcação para fazer, né, esse apoio no terço final e consequentemente através desse apoio, através dessa velocidade, através desse ataque à profundidade, ele gera passes decisivos, gera algumas situações de assistência, gera algumas situações também de cruzamentos que a gente vai começar a observar aí em algumas ações dele. Então é um lateral que consegue ajudar na fase ofensiva, né? Foi no time do Atlético Goianiense, a gente via que muitas das vezes o Rodrigo, que é esse lateral, camisa 2 vocês estão vendo agora, ele ficava mais na base, o Lucas Esteves tinha um pouquinho mais de liberdade para sair em determinados momentos. Não à toa, em 16 jogos ele teve ali 2 assistências e alguns outros passes decisivos e assistência. Então a primeira coisa que me chamou a atenção no seu futebol foi justamente essa velocidade que ele tem no corredor para conduzir, né, para chegar nas costas da defesa, para fazer tabelas curtas e gerar ali ultrapassagens. Aqui agora a gente está vendo algumas situações de cruzamento, que já trazendo um pouco para as questões, né, de que não me agradou tanto sobre o jogador. Ele não é um lateral que costuma ter um índice de acerto tão grande, né, nas suas equipes. Embora a gente está vendo que dos 3/4 do campo ele costuma ali fazer alguns cruzamentos interessantes, mas no último terço, né, ele faz cruzamentos mais em meia altura, mais cruzamentos rasteiros, né, não faz tantas ações assim de cruzamento por cima e ele acaba tendo ali uma assertividade bem baixa, né, nesse aspecto. E agora a gente está vendo que também é um lateral que pisa muito na entrada da área e finaliza também a longa distância, é uma característica que ele tem no seu futebol, né? Inclusive ele foi um dos laterais, né, que eu acompanhei nessa Série B que mais teve ali finalizações, né, nos 7 jogos que eu assisti dele na Atlético Goianiense. Teve finalização dentro da área, teve finalização de fora, teve finalização de bola parada, enfim, é um jogador que também pode agregar nesse aspecto, tá? Antes de trazer o próximo ponto, que a gente ainda vai falar sobre a fase ofensiva, eu quero pedir para vocês, humildemente, para você deixar o seu like, se inscrever no canal Canto Rubro Negro e, se possível, espalhar essa análise para todos os grupos, para todo mundo, para que todos possam conhecer um pouquinho do nosso lateral e entender o que ele pode ajudar com o nosso manto rubro-negro, tá? Vamos agora trazendo outra ação dele na fase ofensiva. Ele é um lateral que também participa um pouco da base da jogada, um pouco mais atrás, fazendo esses passes verticais, em momentos passes de ruptura, buscando a referência. Então é o lateral que costuma acionar com uma certa frequência esse centroavante. Claro que ele também joga com o companheiro de lado, no caso ponta esquerda, mas ele também tem esse costume de pegar a bola ali na base da jogada. Observou que não tinha tantas opções assim de condução ou de fazer uma outra jogada, ele aciona a referência ali no entre linhas. No caso do Atlético Goianiense era basicamente o Gustavo Coutinho, foi o artilheiro aí da Série B, então é uma característica que ele utiliza.
Um ponto interessante dentro ainda dessa ação que ele faz é que ele costuma esconder muito bem a intenção do passe, que é também um indicador de desempenho muito interessante para jogadores que jogam de forma progressiva. Então ele consegue esconder a direção do seu passe. Muitas das vezes ele abre o pé para indicar um passe no corredor e posteriormente ele esconde a intenção e quebra o pé para fazer o passe por dentro, buscando ou esse meia ou o centroavante, como a gente trouxe, é um dos pontos que ele pode ajudar. Além dessa ação dele de esconder a intenção do passe e de buscar referência com esses passes longos, médios ou curtos, a gente vai observar também que ele tem uma capacidade, como vocês já estão vendo, de jogar um toque. É um jogador que também consegue ali fazer ações de primeira com a sua perna esquerda, fazer passes ali rápidos para, primeiro, evitar uma pressão maior em si e, segundo, conseguir acelerar uma jogada conforme o cenário pede, como em situações de transição. Inclusive um jogador interessante para jogar em transição pela velocidade que ele tem, jogar em equipes reativas, eu acho que ele pode ajudar bastante. Para finalizar, vamos falar da fase defensiva. Obviamente aqui eu fiz um misto de ações ao qual me agradou nele nessa passagem pelo Atlético Goianiense, e a gente vai observar agora. Começando por uma ação, uma característica que eu também vi muito no Patrick Calmon na fase defensiva. Não estou dizendo que são semelhantes ou que tem a mesma qualidade, mas é a capacidade de saltar para encurtar a distância no opositor ou saltar pressão no adversário. É um jogador que também consegue fazer ali uma marcação por encaixe, uma marcação homem a homem bem interessante, que segue um pouco, né, o padrão das contratações do Vitória para essa temporada de 2024. Então a gente vai ver aqui inúmeros cenários onde ele faz o salto, onde ele consegue encurtar, onde ele acelera para evitar com que o atacante tenha ali facilidade de ter esse domínio no campo adversário, de conseguir ir pro drible. Então ele é um jogador que tem um pouquinho, né, de capacidade de fazer esses saltos. Então a gente pode esperar isso dele, um jogador que encurta muito bem a marcação, e o Condé gosta desse estilo, né, nos seus laterais. Então a gente vê em vários momentos ele controlando bem a distância, ele controlando bem ali a capacidade de encurtar para gerar o bote. Isso é algo muito interessante no futebol dele e que, como eu disse, se assemelha um pouco com as contratações que o Vitória fez para a temporada 2024. Agora, outro ponto que a gente vai observar, vocês já estão vendo aí no jogo contra o Avaí nesse primeiro momento, é a capacidade que ele tem de gerar antecipação em velocidade. Existe a antecipação em força, que é quando o jogador utiliza a sua imposição para vencer o duelo e antecipar, e existe em velocidade, e o Lucas Esteves utiliza muito bem essa antecipação em velocidade. Geralmente quando o atacante ou como o jogador que ele tá ali sendo esse opositor direto, ele consegue gerar essa antecipação, ele consegue, se o jogador vacilar, antecipar rápido e impedir com que o jogador consiga ter esse domínio e ser essa opção de passe para o portador da bola adversária. Então é um dos pontos que a gente pode observar dele. O terceiro, que também me chamou a atenção defensivamente, é a capacidade de recuperar as costas, que também está correlacionado com a velocidade dele. Esse lance, vocês viram que ele foi pro bote, perdeu o duelo e depois conseguiu ter uma recuperação, retornar para recuperar a posse de bola. Aqui a gente vai ver também, ele erra o passe na saída de bola, o jogador bota a bola na frente, ele acelera muito rápido, o camisa 9 estava em vantagem, mas ele ainda assim recupera as costas e consegue impedir o cruzamento do camisa 9. Aqui a gente vai ver também, o time erra a posse de bola, ele estava avançando para essa opção na frente, e aí ele vem na recomposição em velocidade e consegue mais uma vez, né, interceptar a bola e impedir essa transição do adversário. Então foram esses os pontos que mais me chamou a atenção, além do controle da profundidade que a gente está vendo aqui, um jogador que é rápido, né, ágil nas ações, então ele corta rápido, ele consegue ali ter movimentações e leituras rápidas, né, por conta da sua velocidade. Isso faz com que ele consiga, né, realizar ali alguns cortes interessantes também nessa fase defensiva da equipe. Então foram basicamente essas três ações que mais me chamou a atenção no futebol do Lucas Esteves e que possivelmente possa ser o que a gente mais vai ver dentro de campo com a camisa do Sport Clube Vitória, tá? E agora vamos lá, vamos a minha opinião, se eu traria, se eu não traria, e os pontos negativos, obviamente. Primeiro, trazendo pelos pontos que não me agradou tanto. A gente pode ver que o Lucas Esteves é um jogador, né, que realmente é agressivo, é explosivo, chega no último terço, mas ele não é um jogador de 1 contra 1, né? Muitas das vezes até ele utiliza passes de retorno com muita frequência, porque foge um pouco dessa jogada de 1 contra 1. Tem momentos que a gente vai ver ele puxando para dentro, saindo de um opositor e tal, mas geralmente
ele não costuma ir tanto para esse enfrentamento contra o lateral adversário. Ele acaba ali sendo a opção mais quando ele consegue se desmarcar e receber na frente do que ele mesmo ir pro duelo, vencer e chegar com propriedade no último terço. Então é uma característica que ele não tem tanto. Outra é a ambidestria funcional. É um jogador que a maioria das ações é com a sua perna esquerda, então ele não utiliza tanto a perna direita em alguns cenários que é pedido um pouco dessa ação com o pé não dominante que a gente chama. Então é aí outro índice que ele também não tem tanto, né, no seu futebol. Já defensivamente, vamos entender aqui também um pouco do que talvez ainda ele não tenha maturado ou atraído tanto para o seu futebol. O duelo aéreo, embora ele tenha ali uma porcentagem, né, razoável de duelos no alto, ele costuma ser bem mediano nesse aspecto, até porque é um lateral baixo, né, então pode ter um pouquinho de dificuldade nesse aspecto. E outro ponto é que por ele ser um pouco mais baixo, e não é que ele é um jogador fraco, mas não é um jogador de tanta força física assim, como por exemplo é um Patrick Calmon, guardado as devidas proporções, possa ser que em alguns duelos contra pontas mais fortes e mais em posição, ele não leve tanta vantagem assim, se ele não conseguir utilizar a sua velocidade. Então, são esses pontos aí que a gente pode, né, observar dele. Eu confesso que quando eu fiz a análise sobre a minha opinião se eu traria ou não traria, foi uma das que mais tive assim dúvidas, por entender, né, que ele é um jogador que ainda precisa se provar, essa é a verdade, um jogador que passou pelo Fortaleza, não teve tanta chance, foi para o Atlético Goianiense, foi importante na reta final, mas também não foi a cara do time, não foi um jogador assim que, meu Deus do céu, jogou todos os jogos de uma forma maravilhosa, não também chegou nesse ápice, é um jogador que ainda precisa se provar numa Série A, mas como vem definitivo, não vem com empréstimo, a gente sendo vitrine, vem definitivo, um jogador de 23 anos ainda, pode maturar, pode render, realmente tem potencial, e eu acho que é uma contratação válida, mas eu não iria para a Série A, é bom falar isso, com Lucas Esteves e Patrick Calmon. Eu traria um terceiro lateral esquerdo com mais bagagem, como foi uma sondagem com o Marlon no Atlético Mineiro, do América Mineiro, por exemplo. Então eu ainda vou um pouco nessa linha, mas eu acho que é um jogador de potencial em que em algum momento pode nos ajudar. É isso, galera, valeu, tamo junto, muito obrigado, por vocês estarem até aqui. E se você chegou até o final, só pra gente entender que você acompanha aqui o conteúdo, comenta aí no chat que Lucas Esteves, a sua opinião de 0 a 10, foi o que você achou da contratação? Foi boa? Você traria? Você acha que tem potencial? Você acha que merecia ter investido em outro? Comenta aí de 0 a 10, só pra gente entender um pouquinho a opinião de vocês também. É isso, galera, tamo junto, até a próxima, valeu!